A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo. Estou com você na pré-aula da lição de número 6. Calma, sempre é o Gessael que está aqui, mas o evangelista Gessael estava com a agenda bem apertada essa semana e me convidou. Quero agradecer a ele pela oportunidade e por ele também todos os outros responsáveis pela Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Esse canal que está no canal da igreja, ADMP TV. Ele transmite cultos, traz todas as nossas cerimônias e eventos para você conseguir assistir aí da palma da sua mão na transmissão online. É uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, aqui de Uberlândia, e cabe em todo o país. Vamos para a lição? Calma, mas antes, se inscreve no canal, acione o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário e o mais importante, não fica só para você não, compartilhe com alguém que você sabe que vai ser edificado com a palavra desse momento, tá certo? Então, eu espero você até o final desse vídeo, não saia daí. Muito bem, vamos para a nossa lição? Lição de número 6, vem com o título Igreja, Organismo e Organização. Você pode ter sua revista no formato digital, como eu tenho aqui, ou no formato impresso, seja com ela em mãos, mas não é uma necessidade. Seria só um apoio pedagógico para esse momento tão especial, esses minutinhos que passaremos juntos. O texto áureo da lição está em Atos, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática, a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Antes de entrar diretamente na lição, quero fazer aqui algumas reflexões com você. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, dos versículos do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Vou repetir, prestem bastante atenção no que a Escritura nos deixa. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Correndo lá para o versículo 7, o último versículo do texto em classe. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Nós estamos falando aqui de dois momentos ou duas situações dentro do ministério que precisam de extrema atenção. E os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, os apóstolos aqui, eles fazem uma distinção. Eles veem a necessidade de pessoas específicas para a administração eclesiástica e eles se dedicarem à ministração pastoral, à ministração da palavra de Deus, aquilo que é do contexto do púlpito, vamos dizer assim, do contexto da pregação, de levar o evangelho. Então, nós não podemos aqui negligenciar essas duas realidades. Nós temos um organismo e temos uma organização. Esse dualismo que foi exposto no título da lição, ele é muito rico. Ele nos faz refletir a necessidade e a preocupação do crescimento orgânico da igreja como organismo, como um grupo de pessoas que formam o corpo de Cristo, mas que este organismo também precisa de gestão, administração e ferramentas gerenciais para que ele continue ativo e gere frutos e também seja sólido. O que nos diferencia de qualquer outro aglomerado, conglomerado, agrupamento, time ou torcida é o Espírito Santo que traz em nós a comunhão. E quem estudou a lição passada viu nos textos bíblicos que era algo
muito sério a comunhão e o partir do pão, porque o partir do pão é um passo além, é algo a mais, é mais próximo do coração do que uma mera comunhão ou aglomeração de pessoas. Meus irmãos, quando nós refletimos dentro do texto bíblico, houve sempre a necessidade de levantar pessoas que direcionassem e administrassem o contexto da obra de Deus. Logo, Jetro, ele aconselha Moisés a ter uma repartição das responsabilidades, de particionar as responsabilidades. E o que nós, pastores e ministros do Evangelho, muito comumente fazemos na Assembleia de Deus é departamentarizar a igreja. Nós temos o departamento administrativo, com a secretaria, tesouraria, e também o setor fiscal. Temos dentro do corpo da igreja o conjunto de jovens, conjunto das irmãs, conjunto dos varões, conjunto dos obreiros. Nós departamentarizamos, melhor dizendo, a estrutura da igreja, para deixar mais leve, pulverizar as responsabilidades e conseguir se aproximar da ovelha. Todo esse contexto administrativo, ele torna-se excepcional e torna-se muito necessário. O que a igreja não pode fazer é colocar a organização abaixo do organismo ou acima do organismo. A organização, ela é serva do organismo. Vou repetir para você. A organização ou a estrutura organizacional departamentarizada da igreja, ela é serva do corpo de Cristo. Uma igreja que vai para o caminho contrário é uma igreja que fica extremamente administrativa, torna-se uma empresa. A igreja que vê toda a estrutura de sistema, de gestão, de visão gerencial, de gráficos, de números, de levantamento financeiro, levantamento de contas a pagar, prebenda ministerial e todo esse contexto financeiro, ele está a serviço de quem? A serviço do corpo, do organismo. E o organismo, ele traz para nós a ideia de algo vivo, algo que cresce, algo que se desenvolve, que se multiplica, que reproduz, e algo que precisa de alimento. Os pais da igreja, eles entendem isso. Para que a igreja cresça, é necessário que esse organismo que é a igreja tenha alimento. E o alimento sólido, o alimento que é a palavra de Deus. Mas existem as necessidades administrativas. E uma reflexão que eu quero trazer para você nesse momento se encontra no Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo 14, no versículo 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. E eu quero depois um outro texto, mais para o finalzinho desse encontro aqui, eu quero refletir também. Agora, esse texto ele reforça e reafirma a necessidade administrativa. Quando nós lemos a própria construção do templo, nos relatos do Antigo Testamento, vemos ali um poder, uma capacidade de engenharia muito grande, muito positiva e muito eficiente. Fala-se que nos templos não escutava o barulho de martelos. As peças já chegavam pré-moldadas para estruturar, ou seja, existia uma preparação, existia uma organização. Você, jovem que está talvez escutando essa aula, antes de um feriado que nós já vamos ter, que é um feriado que tem comemorações que nós não dividimos, e aí o que muitos jovens, muitos grupos jovens fazem, vão para retiros espirituais. Você precisa organizar o seu retiro, ter um checklist, uma ferramenta administrativa, pensar na alimentação, quantidade de alimentação, quantas vezes terão alimentações. Aí eu tenho que refletir que eu preciso de 2 grupos de condutores desse evento, o grupo da área da gestão, de logística, de organização, de limpeza, de apoio técnico, apoio estrutural, apoio de alimentação, talvez a cozinha, e um outro grupo que ele vai organizar a liturgia do culto, as adorações, os louvores, a musicalização, a pregação, quem será o pregador, qual tema eu vou trazer. Eu preciso ter uma linha e
dentro da administração nós temos aqui uma ferramenta chamada PDCA, que PDCA nada mais é do que planejar, do que acompanhar, controlar e corrigir aquilo que precisa ser feito. Aqui não é aula de administração, mas precisa depois. E junto com essa ferramenta, PDCA tem várias outras que podem auxiliar o seu ministério. Nós não estamos aqui vulgarizando o espiritual, mas reconhecendo que existe sim essa necessidade de você atuar como organismo e como organização. Quero aqui trazer alguns pontos de reflexão do escritor da lição. Esses pontos que vão trazer a chave ou o eixo temático principal da lição deste domingo. A introdução, já de primeira mão, fala para nós. Nessa lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Não existe função sem forma, nem organismo sem organização. No Éden, voltando a Gênesis, nós vemos a atribuição de Deus ao próprio Adão, a responsabilidade de ser referência e organização daquilo que Deus havia criado. Mas ele não criou e não era bom? Ele não criou e não era autossuficiente? Sim, mas ele também sabe que é necessário ter a expressão de liderança, a expressão de ordem, a expressão de culto e referência de culto. E o homem, levantado por Deus, ele toma este papel de organizador, de orientador e principalmente de referência, não digo referência de salvação, mas referência de comportamento em adoração. Olha, Daniel, aonde tem mais isso? O próprio sacerdote. Depois nós vemos isso, o próprio rei era cobrado dele uma postura diferente. E agora nós, você e eu, teremos sobre nós uma cobrança diferente. Nós somos testemunhas vivas de Cristo aqui na terra. A primeira parte da lição, tópico 1, a estrutura da igreja cristã, na sua primeira sessão. A igreja como organismo. Ressalto aqui, metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Na seção 2 do primeiro tópico, liderança centralizada dos apóstolos, era o modelo de liderança do Novo Testamento, do primeiro século, daqueles que vão começar a propagar o evangelho. Os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instruíam lideranças locais e também levantavam lideranças, escolhiam as lideranças. Então, além de uma instrução, você tem um treinamento. A organização é saudável e o institucionalismo não. Porque quando eu institucionalizo, eu coloco a administração da igreja no mesmo patamar do organismo ou superior. Isso não pode. A organização, ela é serviçal do corpo vivo de Cristo. Ela está a serviço. Entendamos isso de uma forma muito profunda. A organização, ela precisa estar a serviço do organismo e não o contrário. Eu não posso supervalorizar a organização em detrimento do organismo. Isso não é culto, isso é religiosidade. Eu preciso ter a certeza e trabalhar para que a organização esteja a serviço do organismo. Entendam isso, meus amados. Terminando esse tópico, quero falar da última sessão 3, que fala sobre organismo e organização, justamente o que nós já estamos comentando desde o início. Aí a parte 2 da lição, um organismo vivo e organizado. 1, no seu aspecto local. 2, no seu aspecto litúrgico e ritual. E 3, quero aqui ressaltar, mantém a decência e a ordem no culto. Ou seja, eu preciso de saber que existe aqui uma autoridade ministerial também. Sobre a autoridade ministerial eu quero falar no finalzinho. A última sessão da revista, os últimos tópicos da revista, vem falar o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Um modelo de governo muito forte
e que se destaca nos primórdios daquilo que nós conhecemos como igreja primitiva, é o modelo episcopal. Esse modelo episcopal gera a ideia do bispo, depois vai gerar dentro do costume católico a ideia do papado e toda a organização eclesiástica que vive e se organiza. Um outro modo de trabalho, um outro modelo de trabalho é o presbiterial, onde a igreja elege presbíteros e os presbíteros delegam e deliberam sobre as demandas da igreja, tanto no seu cunho de declaração de fé e também no seu cunho administrativo. Por fim, a lição traz o modelo congregacional. A Assembleia de Deus ela é formatada inicialmente por missionários batistas. Então ela traz ali na sua gênese uma questão muito forte do modelo presbiterial. Esse modelo onde se cria uma comissão, uma organização que vai deliberar sobre as decisões da igreja. Com a evolução e a caracterização do que é ser assembleano, nós podemos ver, a lição traz uma junção desses dois modelos, onde nós temos a representação de um líder, e esse líder, ele normalmente é responsável por um conjunto de igrejas, que nós chamamos de campo, e ele toma uma liberdade, uma autoridade mais próxima do seu campo, mais próximo do seu ministério. Acima desse pastor líder de campo, nós temos as convenções nacionais. Por exemplo, aqui em Uberlândia, o nosso pastor, ele é responsável também, ele é líder da Comadetrim, que é a convenção dos ministros no Triângulo Mineiro. Acima dessas convenções regionais ou setoriais ou convenções estaduais, nós temos a CGADB, que é uma convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil. Essas convenções elas têm poder de influência também, mas direta ou indiretamente no comportamento da igreja local. Esse é o modelo de gestão que hoje nós atuamos. E você, professor, você, aluno, esteja preparado para conversar. É importante nós falarmos que o modelo de gestão não é o grande X da questão, mas as consequências desse modelo para a igreja. E essas consequências, quando elas estão atreladas a uma autoridade não espiritual, mas uma autoridade organizacional. E não é esse papel. Finalizando aqui a reflexão e falando sobre autoridade, falando sobre a necessidade da liderança, eu quero ler com vocês também, quem tem condições aí, abra ou depois você anota e estuda esse texto também em casa. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Alguém de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. Não quero polemizar, mas dentro da nossa declaração de fé, nós sabemos que sobre o ministro existe sim uma autoridade espiritual e existem esferas espirituais que o ministro, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor, eles conseguem acessar e outras pessoas não. Pela necessidade, pela urgência, pela organização. Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas quando lhes é dado a oportunidade de ter acesso a líderes, é preciso respeitar essa liderança. E aqui, esse texto que nós acabamos de ler, reforça ainda mais a necessidade de entendermos que existem acessos, poderia ser chamado qualquer outra pessoa, mas aqui então o escritor nos deixa muito enfático que chamem os presbíteros e eles pegam o óleo e eles unjam os doentes com uma autoridade espiritual que foi dada a eles. Então, irmãos, existe uma cultura dos desigrejados, existe a cultura dos não praticantes, existe a cultura do eu não preciso de igreja para falar com Deus, eu não preciso de igreja para ter acesso a Deus. É errado. Eu preciso fazer parte de um corpo ministerial, eu preciso fazer parte de uma igreja. Não estou aqui falando a placa da Igreja Assembleia de Deus, eu estou falando a placa da Igreja Invisível, a Igreja de Cristo, que será arrebatada no dia do juízo final.
O Senhor chamará a sua igreja para cear com ele. E se eu tenho dificuldade de comunhão com os meus irmãos nesse plano terreno, será que eu consigo ter relacionamento no espiritual com Deus? O próprio Jesus indaga os seus servos quanto a isso. Como eu vou dizer que amo a Deus se eu não amo aquele que está ao meu lado? Meus irmãos, então há necessidade de nós refletirmos. E você ministro, você líder, e serve de referência para a minha pessoa também. Tomemos muito cuidado. A organização não pode ser maior do que o organismo. Senão eu vou ritualizar, institucionalizar. E esse não pode ser o papel da igreja. Mas o organismo, ele depende da organização para se manter firme, manter direcionado e com padrões e formas de conduta saudáveis. Amém? Meus irmãos, muito obrigado por você que nos seguiu, que nos acompanhou até agora. Não esquece, segue, compartilha, curte, manda para alguém esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meus parabéns à ADMP TV, à diretoria da igreja que sempre empenha, dedica e abençoa essas iniciativas. Conto com você, quero ver você na Escola Dominical nesse próximo domingo, para juntos nós cultuarmos ao Senhor e aprender mais a palavra dele. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus, o Cristo.